Bom, galera, a gente parou aqui, né? Então vamos retomar. A gente viu aqui o blastocisto, então, se implantando na parede do útero, no endométrio, no fenômeno chamado de nidação. Aqui, galera, a gente vai fazer uma pequena pausa para falar rapidamente sobre essas células aqui, ó, que constitui o embrioblasto. Vamos lembrar, gente, que o embrioblasto é quem efetivamente vai virar o juninho, né? Então o neném vai sair desse amontoado de células aqui. Reparem, reparem que essas células elas têm condições de se diferenciar em qualquer tipo celular do embrião, já que são elas que vão originá-las futuramente. E por essa razão, essas células são consideradas pluripotentes, ok? E essas células pluripotentes são aquelas células que nós conhecemos popularmente como células tronco embrionárias. Então, toda vez que a gente fala de célula tronco embrionária, são essas células aqui que são obtidas com esse fim. Desde 2005, no Brasil, a legislação permite que células tronco embrionárias sejam utilizadas tanto em terapias quanto em pesquisas. Tá? Desde 2005 isso é permitido no Brasil. Porém, toda vez que eu for obter células tronco de um embrião, isso implica necessariamente na destruição do mesmo. Por quê? Se vocês se lembrarem, né, da compactação, a partir de 9 células, o embrião, se ele tiver perdida uma ou mais células, o seu desenvolvimento fica comprometido. Então, remover células do embrião a partir dessa fase implica necessariamente na sua má formação ou na sua destruição. Então, nesse caso, a gente tira células tronco dessa fase, tá, de blástula, né, de blastocisto, que apesar da mórula também ser uma fase onde eu posso obter células tronco, o número de células lá na mórula é muito menor do que na blástula. Enquanto na mórula eu tenho 30 células, na blástula eu tenho 300. Então, já que eu vou ter que destruir o embrião, é melhor que eu obtenha essas células da fase de blastocisto, porque a quantidade seria maior. E como é que funciona essa questão de destruir o embrião? Então, a legislação embrionária permite um aborto, sei lá como vocês chamariam isso. Na verdade, gente, a célula tronco obtidas, elas são obtidas a partir de embriões excedentes de clínicas de fertilização, tá? Como assim? Um casal que por qualquer razão não consiga ter filhos, né? Eles procuram uma clínica de fertilização, onde a mulher, nesse casal, vai ter removido ovócitos de seu ovário. Normalmente são removidos 10, 15 ovócitos, e todos eles são fecundados in vitro na clínica. Então acaba se formando aí 10, 15 embriões. Após uma semana dessa fecundação, né, que o embrião chegaria na fase de blastocisto, o responsável lá, o técnico responsável, ele vai selecionar os 2 ou 3 melhores embriões, né, mais bem desenvolvidos, para que eles sejam implantados no útero daquela cliente, daquela paciente. E os demais? O que a clínica faz com esses demais embriões? Ela pode descartar? Não, a legislação não permite. Então a legislação obriga essa clínica a congelar esses embriões de nitrogênio líquido vivos, tá, por tempo indeterminado. São esses embriões que estão congelados em clínicas de fertilização que podem vir a ser usados como fonte de células tronco e, consequentemente, destruídos. Só que tem algumas regras. Quais são essas regras? A primeira regra esses embriões eles devem estar congelados há no mínimo 3 anos, ok? Então, embriões congelados há no mínimo 3 anos, eles podem ser doados para pesquisa e ou terapia, caso haja o consentimento dos genitores. Então, essas são as regras, ok? O embrião, que pode ser usado como fonte de célula-tronco, são embriões excedentes de clínicas de fertilização. Nós não podemos, a legislação brasileira não permite a produção de embriões humanos para esse fim. Então, somente embriões excedentes de clínicas de fertilização poderão ser utilizados, que estejam congelados há no mínimo 3 anos e o consentimento dos genitores. Essas são as regras, beleza?
essa charge, né, apesar da intenção ser fazer uma piadinha, na verdade é uma charge interessante para analisar. Por quê? Porque ela apresenta um conceito equivocado, né? Apesar da intenção ter sido fazer graça, ela contém, assim, de forma intrínseca, uma informação que é equivocada. A gente não pode produzir células-tronco, embriões humanos para obtenção de células-tronco, como a charge está sugerindo, tá ok? Isso não pode acontecer no Brasil. Isso aqui está mostrando uma cuba de nitrogênio líquido, onde esses embriões são mantidos vivos por tempo indeterminado, certo? Existe um caso, por exemplo, de um embrião que foi mantido por 19 anos congelados e numa pesquisa chinesa, salvo engano, ele foi implantado no útero de uma voluntária e ele teve um desenvolvimento normal. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.